começando recebendo aí, com muita satisfação, um homem que tem uma responsabilidade muito grande hoje no governo de dirigir uma entidade que tanto benefício traz esse país e que também traz muitas necessidades aos 35 milhões de aposentados. Quero agradecer enormemente ao presidente do INSS, Leonardo Rolim, o homem que tem um conhecimento do que faz, agradecer pela sua participação, pela sua disponibilidade e vir até nós, vir conversar com as entidades representativas dos aposentados diante de uma crise enorme, diante de um momento crítico, onde estamos aí 262 mil vidas se perdendo e sendo elas mais de 80% acima de 60 anos, e muitas delas aposentadas e pensionistas do INSS. Prazer enorme, eu vou passar a palavra para o nosso presidente do INSS, Leonardo Rolim, para fazer as considerações iniciais, e em seguida a gente então apresenta os demais amigos aí. Leonardo Rolim, por favor, seja bem-vindo e muito obrigado por estar presente com a gente. Muito obrigado, Sérgio, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, né, para discutirmos os temas que afetam aos aposentados e pensionistas. Essa é a missão do INSS, é uma missão que hoje eu levo com muito orgulho. Muito bem, meu presidente. Quero apresentar também para vocês aí o outro grande líder nacional, uma referência dos aposentados no Brasil, que é o nosso amigo Natal Léo, conselheiro do Conselho Nacional da Previdência, o homem atuante, o homem que está sempre levando as ideias, defendendo o melhor para os aposentados. Obrigado, Léo, por fazer essa mediação aí da nossa live. Obrigado por tu estar trabalhando aí a serviço do aposentado. Fico muito feliz de estar contigo e a gente vai aí querer te ouvir uma consideração inicial. Por favor, Natal Léo, do Sindiap da UGT de São Paulo. Liga o microfone, Natal. Liga teu microfone. Agora sim. Inicialmente, meu boa tarde a vocês. Agradeço o convite. É um prazer estar com vocês, Sérgio, e com meu amigo Rolim. Na realidade, essa live ela vem num momento certo. É o momento de a gente ficar muito apreensivo pelas coisas que estão no Congresso. Mas eu tenho certeza que com a liderança do Sérgio, do Pedro, e principalmente do nosso grande amigo Rolim, nós vamos passar na votação que nós estamos necessitando no Congresso. Um grande abraço, estamos aqui às ordens. Muito obrigado por estar conosco. Quero apresentar também com muito prazer e com muita honra o nosso grande presidente, José Pedro Kuhn, presidente da FETAPERGS, já está exercendo aí o terceiro mandato na federação, né? Teve 2 mandatos, o qual estivemos juntos, e no terceiro mandato, substituindo uma grande perda nossa, que sempre vai ser lembrado, que é o presidente Léo Altmaier, que faleceu, e o Pedro, como vice, está tocando o barco aí. E o Pedro é um homem de diálogo, um homem que tem um conhecimento muito grande, sabe da necessidade, da dificuldade que estão passando. Pedro, obrigado por estar conosco. Faça, por favor, as tuas considerações iniciais e cumprimente os nossos amigos aí que estão fazendo parte dessa live. Obrigado, Pedro Kuhn. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Natal. Boa tarde, ilustre presidente do INSS, Leonardo Rolim, que é uma satisfação conhecê-lo assim, à distância, não é isso? Mas é interessante. E eu tenho a convicção que o nobre trabalho que se faz no movimento dos aposentados, o nosso presidente está a par, sabe de tudo que é importante, tudo que se faz, e com certeza está junto com a gente e vai nos ajudar muito a superar todas as dificuldades que nós estamos passando. A pandemia tem nos prejudicado muito no trabalho, tem nos tirado muito tempo, mas vamos continuar caminhando juntos, nós podemos fazer muita coisa boa pela nossa sociedade, pelo nosso povo brasileiro. Obrigado, Zé Pedro Kuhn. Eu queria iniciar essa nossa conversa, meus amigos, até porque há muitas pessoas aí nos ouvindo e a ansiedade que nós temos, com certeza, deles também são maiores, e as nossas talvez maiores por estarmos à frente de entidades e precisando ajudar de uma forma muito mais completa. Presidente Rolim, presidente Leonardo, estamos hoje chegando a 260 e quase 262 mil mortes. 90% dessas mortes, 80% acima de 60 anos, e desses 60 anos, 90% aposentados. Está se fazendo um cálculo, está existindo mais de 200 mil
aposentados que faleceram em virtude desta Covid. Eu lhe pergunto o seguinte, o INSS a gente sabe que tem dificuldade de atendimento, como aconteceu durante todo o ano de 2020, as esperas para aposentadorias e também para pensionistas, ela tem demorado efetivamente. Eu lhe pergunto, está existindo por parte do INSS alguma decisão de fazer um atendimento especial a essas pessoas que são os cônjuges, ou seja, os pensionistas das mortes pelo Covid? Como é que o senhor está vendo isso e de que forma está tratando junto à agência, junto os seus representados, junto ao INSS? Olha, Sérgio, o INSS vem implementando uma série de medidas para poder acelerar, né, as análises dos requerimentos. Em relação especificamente à pensão por morte, não é necessário se dirigir a uma agência. O requerimento ele pode ser feito pelo aplicativo de celular Meu INSS ou pelo 135. No aplicativo do celular, inclusive, a pessoa ela manda a cópia dos documentos, né, para a concessão do benefício, e se tiver tudo certo no cadastro do INSS, no CNIS, o benefício é concedido de forma automatizada, nem passa pelo servidor. É um dos benefícios prioritários do INSS, que a gente está tratando de forma automatizada. Muito bem, quer dizer, está havendo então uma resposta imediata para aquela crise, para que se torne uma família. O senhor sabe que hoje milhares de lares brasileiros são sustentados pelo aposentado com a sua renda ou a sua pensionista, ou seu pensão. Nessa questão, e eu quero entrar já diretamente, passando a palavra já para o Pedro Kuhn, falando sobre a decisão da medida provisória 1006. Contempla dentro da sua várias emendas, e uma delas de extrema importância para nós, que é o prazo para recadastramento no cumprimento de uma lei lá atrás, que o prazo terminaria agora em dezembro. Pedro, questione juntamente ao presidente do INSS e ao próprio Léo, essa questão aí, como é que está vendo essa preocupação de não ser votado em 2 vezes, estamos para ser votado somente na semana que vem? Pelo teu conhecimento, Pedro, por favor. Por gentileza, presidente. Precisamos do seu apoio para acelerar isso aí. Em função da pandemia, isso está nos tirando. Sabe-se que as associações, os nossos aposentados, têm muito trabalho de apoio, de ajuda aos nossos beneficiários, porque as associações atendem principalmente os mais necessitados, os menos informados. E agora, com o recadastramento, vai tirar tempo dos nossos líderes de poder executar o trabalho dentro da própria associação e até a extinção desse projeto, porque os nossos associados eles estão convictos, eles vêm para a associação porque eles precisam da associação para ajudá-los, para orientá-los e para ter como resolver os problemas. Então, eu penso que é necessário isso. E o trabalho nosso é um trabalho voluntário. A gente faz isso com muita alegria, com prazer, para que a gente possa ajudar os nossos amigos. Que geralmente, o trabalhador sai da empresa, se aposenta, a grande maioria com salário mínimo, quem não era salário mínimo caiu no salário mínimo, e fica desprotegido da saúde, desprotegido de orientações, e onde é que ele pode buscar? Na associação. E com esse recadastramento, está nos tirando muita energia de podermos fazer o nosso trabalho fundamental, que é trabalhar na saúde, na orientação, na ajuda, para que esses nossos aposentados possam ter o melhor encaminhamento. Inclusive, está assim, importante se tivesse também o auxílio emergencial, que a maioria, 66% dos aposentados, são o salário mínimo. Estamos precisando de um auxílio emergencial, que já as despesas para os aposentados aumentaram muito e se tornou muito necessário essa ajuda. Então, esperamos que o senhor, que é um líder, que tem poder para fazer isso,
possa nos ajudar nesse sentido. Pedro, permitindo aí, inclusive para complementar uma questão, já vou passar a palavra ao presidente Leonardo Rolim do INSS, eu diria mais, eu diria que foi feito de forma bastante favorável para nós, dentro do Conselho da Previdência, uma recomendação, né, de que o prazo seria transferido para 2022, com o presidente já recebendo autorização, se necessário fosse, para 2023. Presidente, eu quero que o senhor fale como é que está a tramitação dentro do Congresso, dentro do Congresso, para que o senhor possa, então, nos dizer de que forma o senhor, como líder maior do aposentado, presidente do INSS, dessa importante autarquia, pode nos ajudar e de que forma o senhor está acompanhando e qual é a sua preocupação maior nesse momento, por favor. Sérgio, Pedro, o INSS e a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho concordam com a prorrogação. Lembrando que a ideia da revalidação, né, a lei prevê a revalidação de todas as autorizações anteriores e a partir de agora, a necessidade da revalidação surgiu a partir de, né, que várias pessoas fizeram. Tá cortando a fala do presidente do INSS. O fato de ter alguns erros, algumas instituições que não tinham os cuidados adequados, levou a que tivesse a necessidade de fazer essa revalidação. Porém, no momento em que a lei foi aprovada, não havia a pandemia. A pandemia criou toda uma dificuldade nesse processo de revalidação. Então, nós concordamos em prorrogar, né, por pelo menos um ano, dependendo do que ocorrer ao longo, né, de 2022, poderíamos, inclusive, prorrogar por mais um ano até 2023. Isso foi acordado, como o Sérgio muito bem colocou, no CNPS, o Conselho Nacional de Previdência Social, foi aprovado sem nenhum voto contrário, e o relator da medida provisória 1006, que trata de empréstimo consignado, acatou prontamente a decisão do CNPS e incluiu isso no seu substitutivo. Porém, a medida provisória, ela estava prevista para ser votada na última quarta-feira, mas não houve acordo para votar por conta não dessa questão, mas de uma questão referente ao consignado. Há um impasse em relação ao ponto do empréstimo consignado que impediu ela de ser votada nesta semana. Está previsto votar na terça-feira. Nós estamos otimistas que dê para votar na terça, mas é a última janela, porque ela perde a vigência no dia 11. Então, teria que votar na Câmara na terça-feira e votar no Senado na quarta ou na quinta. Está bem apertado. Vocês precisam se mobilizarem seus deputados para votarem essa medida provisória na terça-feira, senão a gente vai perder essa oportunidade. Vamos ter que procurar um outro texto mais na frente, se não conseguirmos, mas seria ótimo que a gente votasse agora, porque teríamos, né, um planejamento tranquilo aí para fazer as revalidações. Presidente, o senhor disse que na dia 11 também está agendado para ser votado dia 11 lá no Senado, né? E a gente espera que aconteça. Pode existir uma outra intervenção, que eu considerei uma intervenção do Ministério da Economia, para que não fosse votado agora, nós estávamos acompanhando na quinta-feira, foi acertado, teve lá algumas coisas acertadas, ou não foi uma intervenção? Por que não foi votado na terça? O senhor tem conhecimento disso? Na quinta? Não foi intervenção do Ministério da Economia. Não? Na verdade, o que está acontecendo é algumas divergências em relação especificamente ao consignado. Nós somos favoráveis à votação da medida provisória, concordamos com a redação, que foi uma redação de consenso do CNPS, concordamos também com a prorrogação da ampliação da margem consignada durante a pandemia. Então, na verdade, o ponto é um item adicional que estão tentando colocar em relação ao consignado, que não há consenso. Não houve consenso, inclusive, no CNPS. O Natal pode falar melhor sobre esse assunto. Natal, por favor, aí, faça as tuas considerações sobre esse assunto, meu amigo. Toca o barco aí e já dá a tua ideia de como fazer. Liga teu microfone, Natal. Liga teu microfone, por favor. Olha, a minha dúvida só, Leonardo e Pedro, não é... No Conselho a gente aprovou até com louvor, porque a segunda parte do segundo ano dependerá de você, se Deus quiser. Tenho certeza que você vai nos ajudar.
Agora, o meu medo o prazo é muito curto, terça-feira, tem que aprovar terça para ir quarta, na quinta, voltar no Senado. Eu não acho que a MP não tem problema nenhum de passar, ela passa. O problema grande é o tempo, e parou, no meu modo de ver, parou na Câmara, devido ao emergencial, o plano emergencial, que está sendo um estudo analisado na Câmara para pagar os R$ 250 em 4 vezes. Então, eu pergunto a você, nós não temos nada que fazer, temos que rezar para que a Câmara realmente aprove terça-feira. Se ela aprovar terça-feira, certeza absoluta que não vai ser, passa no Senado, não tem nenhum jabuti lá que vai atrapalhar, porque ela só tem 2 pontos importantes, a margem de 5% e a revalidação, a postergação para 2022 para a revalidação. Isso não afeta ninguém, não é problema, não afeta o governo, não afeta ninguém. É uma facilidade para o aposentado, os 5% na pandemia, e para nós providenciar a revalidação. Eu não vejo nenhum problema de passar ela, não. O único problema é o tempo, e eu estou achando o presidente da Câmara muito molengão. Ele está com medo de colocar e ter. Se tiver, olha, nem no PT, eu conversei com o PT essa semana, ninguém está querendo barrar nada. Então, na realidade, é só tempo. É só de colocar, ela passa, é coisa de meia hora, ela aprova na Câmara e vai para o Senado. Não tem problema nenhum. Eu não vejo, a não ser que role alguma coisa na terça-feira, porque terça-feira é o dia que eles vão analisar o plano emergencial. Só se enrolar o plano emergencial e ele não puder colocar MP em votação. Muito bem. Pedro, já vou te passar a palavra, presidente Pedro, mas eu quero, diante da oportunidade que nós temos de estar à nossa frente aí, nessa live aí da nossa Senap, dos aposentados, a importante presença do nosso presidente da INSS, nós temos 2 grandes problemas, doutor Leonardo, 2 grandes problemas que nós enfrentamos desde o começo da pandemia, estamos já iniciando o 2º ano de pandemia, que é um auxílio para os aposentados. Então, seria 2 fatores que um passou pelo Senado, que foi a aprovação lá da suspensão dos consignados por 4 meses, e depois a posição lá aprovada nas comissões, que é o 14º salário, e que não foi votado na Câmara em nenhum dos 2. Diante de tanta angústia dos aposentados que nós passamos, o senhor é conhecedor, evidentemente, disso, como que o governo vê esses auxílios para diversas categorias, e nós, infelizmente, tivemos só antecipação do 13º lá, o ano passado, do qual nos trouxe prejuízo enorme. No final do ano tivemos que ter dificuldade enorme para passar o Natal. Como é que o presidente do INSS, como líder de uma entidade, e como pessoa vê isso, doutor Rolim, por favor? Sérgio, sendo assim muito transparente, o impacto de pagar um 14º salário é da ordem de 50 bilhões de reais. É um volume muito grande. E por ser uma despesa continuada, ela implica no teto de gastos. Teria que cancelar a despesa no mesmo montante para viabilizar. Então, eu não consigo vislumbrar como cortar no orçamento 50 bilhões de reais para pagar o 14º salário do aposentado. Então, assim, eu não vejo viabilidade constitucional, diante do teto de gasto para viabilizar um 14º salário. Eu não quero perder a linha, por isso que eu não te passo a palavra ainda, Pedro. Só um minutinho, por favor, tá? O senhor fala nisso, realmente. Lá no ano 2020, através de decreto-lei, o primeiro foi o 9.699 e depois foi o decreto 14.088, foi retirado nos 2 decretos, em junho e fevereiro daquele ano, 949,6 bilhões, autorizado pelo Congresso e Senado, para esses recursos tirado da Seguridade, da Saúde, da Assistência Social,
e que nós entendemos, o povo brasileiro não entende que existe um teto de gastos no momento de uma crise desse tamanho. A gente entende perfeitamente a sua posição como administrador de uma entidade, né? Os bancos, eu vou para a segunda questão, os bancos tiveram um ativo muito grande. Essas 4 meses dos consignados, que seriam suspensos, nós sabemos que não saiu um centavo dos cofres do governo. Era dinheiro dos bancos que estariam, o banco deixando de receber. O mesmo banco que não quis me dar os consignados, suspender por 4 meses, ou seja, não foi votado, é o mesmo que me oferece consignado por 90 dias. Então, algumas coisas, a gente como pessoa comum, né, a gente passa trabalho sobre isso. Eu queria que o Pedro desse uma palhinha em cima do que eu falei para que o presidente possa, então, se manifestar. Pedro, por favor. Então, o aposentado, tudo que ele recebe se transforma em desenvolvimento social, ajuda na economia, porque é um dinheiro que vai para o comércio, vai para o movimento, gera emprego, e nada mais justo, eu até não digo 14º salário, porque o 14º salário vai envolver, assim, não vai atender bem os que mais precisam, mas sim o abono. Eu acho que um abono emergencial para os aposentados seria muito importante. O Brasil tem hoje 1 trilhão, não é isso, de orçamento, e tirar um pouco desse valor, uns 40 milhões, e dividir com os aposentados, isso ia fortificar a economia. Então, aí que está interessante. Se o governo pensa em desenvolver, criar emprego, gerar um pouco mais de riqueza, desenvolvimento, tem que investir aonde? Tem que investir nos que mais precisam, porque esses que mais precisam não vão pôr na poupança, eles vão pôr aonde? No comércio, fazer girar. Então, isso é importante. Eu acho que o ministro concorda comigo, o ministro, presidente do INSS, né, doutor Rolim, vai me entender a mensagem, porque é uma maneira que eu tenho de pensar, que nós temos que fazer melhor distribuição de renda. E esta seria uma forma. O 14º era uma alternativa, mas eu ainda acredito que se distribuísse um benefício de R$2.000 para cada aposentado, isso tudo ia para as farmácias, para o mercado, ia girar, ia criar emprego, ia mexer com a economia. Isso, sim, eu acho que é o canal que tem que fazer. E o aposentado, a arrecadação da Seguridade Social sempre foi muito alta e deveria ter um fundo para garantir esta situação. Se os governos passados tivessem feito esse fundo, tivessem organizado esse fundo, hoje nós estaríamos bem organizados para poder distribuir e ajudar quem mais precisa hoje. Então, eu acredito que o nosso presidente vai refletir um pouco sobre isso e vai nos dar uma ajuda. Vai conversar com o ministro da Economia, vão repensar algumas coisas e vão pensar no aposentado, no idoso, que está numa situação bastante crítica. Muito bem, presidente Rolim, em nenhum momento nosso interesse é constranger o amigo ou trazer para o amigo qualquer tipo de responsabilidade. A gente sabe como é que funciona a política, a gente sabe como é que é. Nós temos a certeza de que o amigo tem um reconhecimento muito grande por parte dos aposentados. Então a gente quer ajuda, é isso que o Pedro está falando. Então fique à vontade para se manifestar da forma que achar melhor, viu, presidente? Fique à vontade aí, por favor. Ok, Sérgio, sem dúvida, né, os aposentados têm um papel importantíssimo na economia e na distribuição de renda do Brasil. Só os benefícios previdenciários este ano do regime geral deve dar algo em torno de 712 bilhões de reais. Se somarmos o BPC, que vai dar mais 65 bilhões de reais, a gente está falando aí de quase 780 bilhões de reais que vão para a economia, em muitos municípios mais pobres, principalmente no interior do Nordeste. Isso é a principal fonte que movimenta a economia desses municípios. Nós sabemos da importância,
né, da Previdência para o país, para movimentar principalmente os pequenos municípios. Então, nós respeitamos muito, temos um cuidado muito grande em garantir o pagamento de todos, o pagamento em dia, sempre que pudermos antecipar o 13º salário, sempre que há uma situação de calamidade, fazer também uma antecipação de benefícios, como fizemos no caso do Amapá recentemente. Então, nós temos plena concordância em relação à importância, né, dos benefícios previdenciários para a população como um todo e para a distribuição de renda, para reduzir a desigualdade e a pobreza no Brasil. Nenhuma discordância quanto a isso. Agora, em relação ao orçamento, nós temos um limite orçamentário e precisamos alocar as despesas de acordo com a capacidade desse limite. É igual uma família que tem uma renda. A família tem uma renda e tem que adequar suas despesas àquela renda. Não dá para você gastar mais do que o que você ganha. Então, você tem um orçamento que limita as suas despesas. Então, esse é que é o desafio. Para aumentar algum gasto, se o meu limite orçamentário não aumentou, eu tenho que cortar uma outra despesa. Então, é esse o ponto. Para se ter uma ideia, o 14º salário é mais do que toda a despesa do Bolsa Família. É quase todo o orçamento de educação da União. Perto de metade de todo o orçamento de saúde da União. Então, a gente tem que fazer o que é possível sempre. Eu acho que a gente tem algumas outras alternativas que podem ajudar os aposentados a terem melhor renda, mais facilidade. Acho que a gente pode discutir isso no CNPS, eu já conversei rapidamente sobre isso com o Natal no passado. A gente pode pensar em outras alternativas que não impliquem em aumento, né, da despesa, porque tudo que implicar aumento de despesa eu vou ter que cortar em outro lugar e o cobertor é curto. Se eu puxo para um lado, vai faltar do outro. Presidente, seguindo então, e o pessoal que quiser se manifestar, só levanta a mão. Natal, pode falar, Natal, que eu quero complementar. Pode falar. Só nesse tema. Na realidade, eu acho que o 14º é muito difícil, porque é muito dinheiro sem orçamento. Mas eu ia ficar com você o seguinte: a suspensão do pagamento do consignado não ia atrapalhar o orçamento. Eu acho que podíamos pensar em ganhar os bancos para reduzir, pelo menos agora que o que vai ser emergencial não vai ajudar. Nós estamos com uma economia muito pesada. O salário do aposentado não está aguentando comprar comida hoje. Porque você sabe melhor do que eu, hoje o aposentado é o caixa da família. Muitas das famílias, inclusive, não trabalham mais, o neto, o filho, ninguém está trabalhando. Então, a minha opinião é o seguinte: nossa defesa agora devia ser e perguntar para o Leonardo. Leonardo, dá para a gente questionar, discutir esse assunto no Conselho para suspensão de 4 próximas mensalidades do consignado? Sim, Natal, acho que a gente pode discutir. Esse, como você bem falou, é um tema que não tem repercussão orçamentária. Então, é algo que dá para ser discutido. Eu não posso antecipar que vai ser feita, é uma decisão do Conselho, tem que ser uma negociação dentro do Conselho, mas sim, é algo que dá para ser discutido. Podemos discutir medidas desse tipo e outras medidas também que tenham um cunho de melhorar a situação financeira dos aposentados, né, e que não tenha uma implicação de fazer, né, essa escolha de Sofia, aumentar num lado, cortando em outro.